Olá, ticas e ticos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu comeback ou o meu retorno aqui no meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou contar um pouco do porquê eu parei de gravar aqui para o canal, o que que eu tenho feito nos últimos anos, né, quem eu sou agora, né, já que a última vez que eu gravei eu tinha em torno de uns 14, 15 anos e agora eu tenho 20 anos, então muita coisa aconteceu nesse meio tempo e, ao mesmo tempo, eu também mudei, né, então tem coisas que a minha versão de agora não é a mesma de anos atrás e outras que é igual, né, enfim. Então fiquem aqui nesse vídeo para saber um pouquinho mais sobre mim, vou contar algumas curiosidades, será um vídeo um pouquinho mais longo, porque é como se fosse uma carta aberta, digamos assim. Então senta ou coloca um fone de ouvido e coloca para rodar o vídeo enquanto você faz essas coisas, tá bom? E sejam bem-vindos a quem é novo ou nova por aqui, e se você ainda me segue desde aqueles tempos e tá aqui me assistindo, olá, tô aqui de volta, então enfim, é isso. Mas antes de mais nada, já aproveita para se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também me siga nas outras redes sociais, que é @fefeviterbo, tanto no Instagram quanto no TikTok. E agora sim, vamos para este vídeo. Primeiramente, como eu já falei no começo do vídeo, meu nome é Fernanda, eu tenho 20 anos e eu estou fazendo faculdade de comunicação social em jornalismo. Estou no meu quarto semestre e, paralelamente a isso, eu continuo produzindo conteúdo para as redes sociais. Não, eu não parei, eu só realmente sumi do YouTube, mas eu peguei firme, né, no Instagram e no TikTok em meados de 2020, então na mesma época em que eu parei de produzir pra cá, eu comecei a focar nas outras redes, né, até porque eu acho que a maioria das pessoas que me seguiam aqui não me acompanhavam tanto nas outras redes sociais e vice-versa. E continuo tendo esse amor por livros, como vocês podem ver aqui na minha enorme estante, que eu acho que quando eu comecei no YouTube eu tinha se eu tinha uma estante já era muito, e nos últimos anos só foi crescendo, agora eu tenho acho que 2, 4 estantes mais ou menos que já estão repletas de livros, e continuo falando sobre livros, sobre o mundo cinematográfico, né, então filmes, séries, música também gosto de falar. E isso eu não mudei, então quem me acompanhava na época do YouTube sabe o quanto eu falava de vários assuntos no meu canal, né, eu nunca gostei de me prender apenas a um nicho, por mais que as pessoas falassem que você focando só em um assunto faria com que você crescesse mais rápido ou coisa parecida, eu super faz sentido, confesso, mas eu acho que tem tantas coisas interessantes, paixões, e eu sou uma pessoa que sou apaixonada por várias coisas diferentes, como eu falei, livros, filmes, séries, música, moda, então me limitar a apenas uma coisa, não sei, sabe, eu me sinto meio, talvez, presa. Então, aquela Fernanda de antigamente já produzia conteúdo de vários assuntos, e a Fernanda de hoje continua produzindo conteúdo de vários assuntos. Então fiquem tranquilos que nesse quesito eu não mudei, né. E bom, eh, falando sobre o meu começo no YouTube, para quem é novo, ou até mesmo para os antigos, porque eu acho que eu nunca cheguei a comentar o porquê eu comecei a produzir conteúdo pra internet, eu acho que a maioria das pessoas que quando começa a produzir conteúdo, começa com aquele pensamento de querer ser famosa, de querer ser reconhecido por marcas e receber produtos, e eu não posso mentir e falar: "Ai não, eu queria ser por alguma outra razão diferente". Infelizmente não, o meu motivo era esse mesmo, assim como eu acredito que para a maior parte, né, dos criadores de conteúdo. E então esse era o meu desejo e na época o YouTube era a maior plataforma que as pessoas utilizavam, então tanto é que o Instagram
TikTok nem existia, né, antes era o Musical.ly. Gente, como o tempo passa, meu Deus do céu, me senti agora uma velha, né. Mas, enfim, e e o YouTube, né, como eu falei, era a maior plataforma, né, todo mundo produzia conteúdo, enfim, e atualmente poucas pessoas ainda utilizam, principalmente por ser uma plataforma de vídeos mais longos e tudo mais. Porém, como eu falei, comecei no YouTube, isso em 2014, quando eu devia ter por volta de uns, sei lá, 7, 8 anos, talvez 9, não me recordo agora, sou péssima de matemática. Eh, Comecei a gravar e os anos foram se passando, batei 1000 inscritos no canal e foi a minha maior felicidade. Só que, como eu falei, eu produzia vários conteúdos diferentes e um deles, que era o quadro no meu canal que eu acho que mais fazia sucesso, que inclusive, assim, eu tô pensando se eu arquivo, se eu privo eles, porque hoje em dia me dá vergonha esses vídeos. E também por conta de todo o trauma que ele me causou, que inclusive foi por conta disso que eu sumi daqui. Mas eu tinha esse quadro no canal que se chamava Teorias de Ortini. Esse quadro, basicamente, era um vídeo onde ai, gente, eu criava teorias de que um casal estava junto, em segredo. Só que esse casal, eles tinham seus respectivos parceiros. E aí, vamos lá, né, então só pra você que caiu de paraquedas, não sabe o que eu estou falando, Jortini é um nome dado, pra um casal que não existe, que era a junção, né, dos nomes da Tini Stoessel e do Jorge Blanco, que são os protagonistas da novela Violeta, né, eles fizeram o casal Leoneta, Violeta e Leon, e esse casal, né, assim, esse apoio, né, ao casal foi levado pra fora das câmeras e o pessoal acabou levando o chip entre os personagens para os atores. O que, sinceramente, não é, assim, uma surpresa, né, até porque quem nunca shippou um casal, assim, que tinha muita química dentro das telas e que vocês super queriam que virasse um casal fora das telas, mas acabou não acontecendo ou enfim. Então comigo aconteceu, só que eu preciso fazer umas pontuações. Quando eu conheci Violeta, ela já tinha acabado. Eu conheci ela em 2014. Eu não me lembro agora quando a novela em si acabou. Eu só sei que eu realmente, assim, conheci depois que ela já tinha se encerrado, depois de que a turnê já tinha acabado, eles fizeram uma puta de uma turnê mundial, né, e eu já tinha passado, inclusive eles até chegaram a fazer aqui no Brasil, e eu lembro que quando eu descobri que eles tinham feito no Brasil e eu já tinha perdido aquele evento, eu me senti completamente devastada, né, meu mundo parecia que, tipo assim, sabe, estava sendo destruído, e enfim. Então o que eu quero dizer com isso é que, quando todo mundo conheceu essa novela, estava todo mundo naquela onda do hype, sabe, assim, de assistir, de shippar e, enfim, apoiar aquele casal fora das telas e tudo mais. E eu, infelizmente, não peguei na mesma época que as pessoas. Então eu fui a famosa atrasada da turma, se é que me entende? Então todo mundo já tinha meio que a maioria, né, das pessoas já tinha superado, coisa parecida, só que eu estava assistindo e recebendo aquelas informações pela primeira vez. Então, pra mim, aquilo tudo era novo, era como se tivesse acontecendo naquele momento em que, sei lá, eu abria a tela do computador e eu pesquisava, entende? Não era como aquelas pessoas que, tipo, já tinham passado por aquela fase e já tinham seguido em frente, né? Pra mim, aquilo tudo era uma novidade. Era como se realmente estivesse acontecendo no tempo presente em que eu estava conhecendo. Tanto é que, eu pesquisava sobre notícias e eram notícias antigas, eh, tinha pessoas que faziam teorias sobre os bastidores, de que rolava certas coisas entre, esses 2 atores que eu mencionei. Só que aquilo lá era tudo notícia velha, entende? E pra mim, tipo, por mais que fosse notícia velha, pra mim fazia tipo: "Ai, total sentido", ainda mais que eu estava assistindo a novela em tempo real, então eu falei: "Mano, é isso daqui", sabe. Enfim, os anos foram se passando, eu continuei apoiando os 2 como casal. Até então o Jorge, né, ele continuava com a mesma companheira dele, que era ele já namorava com ela
há anos, e a Tini, se não me engano, assim, eu não me recordo agora as épocas, mas ela, né, acho que por volta de 2016, 2017, ela estava com um namorado, depois ela terminou, o Jorge continuava com a dele e tudo mais. E aí, ok, foi quando eu conheci eu agora eu não eu de verdade, gente, uma coisa sobre mim, tenho uma memória péssima, então eu não lembro, assim, a ordem, não lembro se eu já produzia esse tipo de conteúdo e depois eu conheci essa minha amiga, ou se eu conheci essa minha amiga primeiro e depois eu comecei a gravar esse tipo de conteúdo. Eu só sei que eu fiz amizade com uma amiga justamente pelo interesse, que nós tínhamos, pelo fanatismo, né, em relação a esses 2 artistas. Não somente, assim, por apoiá-los como casal, mas também por a gente ser muito fã deles como artistas em si, né. E eu lembro que, enfim, nós 2 apoiávamos eles, queríamos eles juntos, e foi aí que nós meio que nos juntamos e viramos, tipo assim, detetives, onde a gente pesquisava sobre as coisas, tipo: "Ai, se eles estão no mesmo evento", coisas assim, enfim, íamos montando as teorias. Eh, Na época eu lembro também que a gente criou uma página no Instagram, que eu acho que era Teoria Jortine Underline ou uma coisa assim, que a gente meio que usava essa plataforma, essa conta, pra postar as provas de que eles estavam juntos. Só que, naquela época, eu já criava conteúdo para as redes sociais. Então, como eu falei, né, não lembro se eu já falava desse assunto aqui na internet ou não. Só sei que, através disso, como tinha uma pessoa pra apoiar minhas loucuras, eu colocava o rosto, entendeu, tapa a cara em frente às câmeras e me expunha criando as teorias. E a minha amiga até então era mais, assim, no backstage, me ajudando a fazer as pesquisas, a postar no Instagram e tudo mais. E assim, esses foram os vídeos que eu mais, assim, me divertia. Realmente eu gostava de fazer aquilo, eh, sei lá, era uma forma de escapar da realidade, não sei, sabe. Eu só sei que eu me divertia, eu adorava produzir aqueles conteúdos, e eram os conteúdos que mais faziam sucesso no meu canal, né. Como eu falei, naquela época eu já tinha por volta de uns 1000 e poucos inscritos, só que aqueles vídeos relacionados à teoria desse casal eram os que mais tinham engajamento, no sentido de visualização, de curtida, de comentário, enquanto os outros, que eu também me dedicava com a mesma intensidade e com o mesmo amor e carinho, não tinham. Então, assim, um vídeo de teoria desse casal dava, sei lá, umas 200 visualizações, umas, sei lá, não sei chutar um número, mas, tipo, supondo umas 50 curtidas, 10 comentários, enquanto os outros vídeos, tipo assim, 10 visualizações e 2 curtidas, sendo que uma das curtidas era da minha mãe, entende? Então isso me desanimava bastante, porque não é fácil, né, produzir conteúdo para internet, envolve toda uma questão de tempo, de você sentar aqui na frente das câmeras, principalmente para o YouTube, né, porque para o YouTube eu tenho que sentar aqui na frente da câmera, eu fico falando aqui por incontáveis minutos, porque não tem essa limitação de tempo, e depois eu ainda tenho que ir para o computador, editar o vídeo longo, enfim, é realmente uma questão que demanda tempo. Não que para as outras redes sociais não demande, tá, porque demanda também, mas é isso que se trata produzir conteúdo pra internet. Só que para o YouTube tinha toda essa questão, e me desanimava porque eu ficava: "Poxa, eu produzo, sabe, com tanta dedicação os meus vídeos, e somente esses que é de teoria, não que eu não goste de produzir, mas somente eles, sabe, viralizam, e os outros, assim, flopam, né". Mas até então, continuei fazendo, porque como eu falei, eu amava fazer aquilo. Eu amava gravar vídeo pra cá, eu amava criar teorias, enfim, então tentava relevar. Só que aí foi quando começou os hates. Em um belo dia eu estava fazendo pesquisas pra esse vídeo de teoria no Twitter, que na época ainda levava esse nome, e foi quando eu fui surpreendida ao perceber que tinham pessoas falando sobre a minha pessoa. E não eram comentários de, assim, leve, sabe. Pode até que ser que hoje seja mais, né, se acontecesse hoje comigo, talvez eu levasse mais como
na esportiva, mas, sabe, assim, não levasse tão pro coração. Mas na época eu fui realmente surpreendida, porque como eu falei, meus vídeos não tinham comentários. E nos poucos que tinham, que era dedicado a esse quadro, eram pessoas, assim, apoiando, entendeu, as loucuras, as teorias e tudo mais. Então, e eu nunca tinha, como que eu posso dizer? Eu nunca tinha me deparado e sofrido, sabe, assim, com essa experiência de ver pessoas atacando a minha pessoa, entende? Então, foi uma surpresa, foi um choque enorme quando eu vi comentários de: "Ai, aquela garota que produz conteúdo de teoria, nossa, ela é louca. Ai, ela deve ter fugido de um hospício. Não, porque ela tem um parafuso a menos, ela deve ter batido a cabeça". Sabe, coisas assim. Inclusive tinha até de gente que eu conhecia que, em determinado momento, tinha sido fã daquele casal, e quando eu falo determinado momento, isso no mesmo tempo em que a novela já tinha acabado, tá. Então lá por volta de 2000 sei lá, 18, 17, por aí, entende. Então também não eram pessoas que, tipo assim, já tinham passado, né, por essa fase, e não eram, assim, passado por essa fase anos atrás, era, tipo, recente até, enfim. Inclusive, eu acho que até tinha comentário da gringa, pra vocês terem noção. Tipo, o meu vídeo eu acho que tinha parado lá no sei lá, na Espanha ou alguma coisa assim, né. E, enfim, e aí essa foi a primeira vez que eu tive crise de ansiedade por conta da internet. Eu já tinha tido por outras razões, mas essa foi a primeira vez que foi por conta da internet, e isso foi em 2020. Eu lembro que eu chorei, chorei demais, aquilo me desanimou muito, tanto é que eu acho que depois disso eu fiquei um bom tempo sem gravar, eh, não lembro se eu fiquei sem gravar especificamente desse quadro ou se eu fiquei sem gravar num geral, mas só lembro que realmente tinha me abalado. E aí, meses, né, se passaram e tudo mais, e como eu falei, né, também tinha me desanimado porque eu falei: "Bom, eu estou sendo atacada sobre esse vídeo, vou produzir conteúdo sobre outros assuntos, mas ninguém vai assistir". Era esse meu pensamento. E aí, até que um dia, outro dia, né, trágico pra minha pessoa, que essa foi o realmente o dia em que eu decidi que eu iria sumir daqui por um tempo, que foi quando o ator em questão, o Jorge Blanco, ele anunciou nas redes sociais que ele tinha se casado. Só pra deixar claro, na época que eu fazia essas teorias, ele já estava noivo. Mas pra minha mente, sei lá, adolescente barra meio imatura, eu ainda pensava que, ele estando noivo, ainda tinha possibilidades dele ficar com a outra artista, mesmo ela tendo namorado. Quando ele anunciou que tinha se casado, eu falei: "Bom, esse é o fim". Ele casou, não tem mais volta, tipo assim, sabe? Não existe mais chances pra esse casal, e é isso. É hora de colocar um ponto final nessa história. E eu lembro que no dia eu falei: "Vou abrir uma live", e eu não era de abrir live no Instagram, até porque, justamente por eu não postar tanto naquela rede social, das poucas vezes que eu tentei abrir live, não tinha muitas pessoas que entravam, sabe. Então ficava um pouco aquela coisa chata de você, do mesmo jeito que era chato quando eu gravava para o YouTube e ninguém assistia, além da minha mãe, era chato porque também no Instagram era a mesma coisa, eu abria live, tipo, ninguém entrava, então qual que era a graça de você abrir uma live, sabe, e ter, tipo, praticamente ninguém te assistindo, te mandando perguntas ou coisas assim, né. Porque o interessante da live é você poder bater papo com as pessoas ao vivo, né. Porque aqui ou nas outras redes sociais, quando eu gravo um vídeo, quando eu posto, é só depois que eu posto que as pessoas comentam, que elas interagem. E a live não, né, a live acontece simultaneamente, eu vou falando e vocês vão comentando, vai tendo essa troca direta. Então eu decidi abrir uma live e, pra minha surpresa, foram entrando pessoas, acho que 10 pessoas, e eu sei, vocês vão falar: "Nossa, mas continua sendo pouco". Mas pra mim, que, sei lá, toda vez que eu abria entrava 2 pessoas, 5 e depois diminuía o número, pra mim 10 pessoas era bastante. Só que aí, a minha surpresa foi que essas, acho que 10 pessoas que entraram, não eram 10 pessoas que eram minhas fãs, ou que me acompanhavam, ou que gostavam dos meus conteúdos. Eram pessoas que, muito pelo contrário, elas odiavam os meus conteúdos. E foi aí
que eu tive a parte 2 da experiência de como é ser atacada. Só que, vale lembrar, né, a primeira vez foi no Twitter, né, as pessoas comentaram, eu vi depois, porque até então eu nem mexia, continuo não mexendo não sou muito de mexer no Twitter direito, então, quando eu, né, descobri que estava meu nome no Twitter, foi porque eu estava pesquisando, tipo, ai, Jortine, Jorge Blanco, coisas assim, e aí eu me deparei com comentários sobre a minha pessoa. Não joguei o meu nome lá especificamente, né. Agora, na live foi a parte 2 só que assim, ataques diretos ao vivaços, entendeu. E tipo, 9 10 pessoas massacrando uma, tá. Então essa foi se eu já tinha achado que a experiência do Twitter tinha sido pesada, essa ao vivo foi com certeza mais pesada ainda, porque eu não consegui reagir, eu entrei em choque quando eu vi 10 pessoas me atacando, eh, sabe, assim, sendo completamente, assim, agressivas. E aí, assim, eu mal conseguia falar, porque quando eu abria a boca pra falar era basicamente assim, eu lia o comentário, no que eu ia tentar falar, já vinha um outro comentário, e aí eu lia o comentário de baixo, e aí eu começava a me desesperar e comecei, enfim, a ter crise de ansiedade no meio da live, eu comecei a tremer, meu coração parecia que ia pular pela boca, e foi aí que eu comecei a chorar, porque não me deixavam falar, e só continuavam lá atacando, jogando pedra pra cima de mim, e e eu entrei em pânico, sabe. Eu realmente não sabia o que fazer, e eu sou uma pessoa que eu sei que é clichê falar isso, mas eu detesto chorar, e principalmente eu detesto chorar na frente dos outros, ainda mais se for pessoas que, assim, não são meus amigos, ou como, né, nessa situação, chorar na frente dos inimigos, sabe. Tipo assim, só tô colocando nesse contexto, não que elas sejam, né, mas, eh, chorar na frente de pessoas que claramente não gostavam de mim, é essa a questão. Porque pra mim eu estava mostrando a minha vulnerabilidade pra aquelas pessoas usarem e me atacarem ainda mais. E que de fato aconteceu, porque quando eu comecei a chorar, gente, não foi que eu chorei pra tentar me vitimizar e sensibilizar elas, não foi isso, porque eu tentei prender o choro o máximo possível. Só que chegou uma hora que eu não consegui. E não consegui mais segurar. E aí, quando eu comecei a chorar, vieram comentários de: "Você merece chorar mesmo, que não sei o quê", sabe, coisas assim, que enfim, eu encerrei a live, eh, depois eu gravei uma série de stories, acho que se não me engano na mesma época estava acontecendo alguma coisa de pessoas que fizeram comentários ofensivos contra um indivíduo, e aí eu acho que ele acabou atentando contra a própria vida ou coisa parecida. E eu lembro que aí eu gravei várias stories contando do ocorrido, da live e falando: "Gente, vocês não", sabe, assim, é tão irônico o fato de que Setembro Amarelo todo mundo preza pelo amor, sabe, pela solidariedade, pela compaixão pelo próximo, e quando acaba esse mês, vira de novo aquela onda de hate passivo, sabe, sem se importar com o quanto aquilo vai afetar a mente da pessoa, sem sequer, assim, parar e pensar: "O que que aquela pessoa tá passando, né, na vida dela? Será que se eu fizer esse comentário não vai piorar ainda mais a mente dela, que já tá, tipo, prejudicada", entende? Então, eu fiz esses stories e foi quando eu não lembro se todas as meninas em questão vieram falar comigo, me pedir desculpas. Eu lembro que algumas vieram e inclusive tinha algumas delas eram as mesmas com quem eu já participei de grupo, de fã da artista, as mesmas que compartilhavam que por um tempo, né, compartilhavam desse fanatismo pelo casal que não existia e coisas assim, e que novamente eu sei que as pessoas mudam de opinião, elas tinham mudado, em determinado momento elas passaram a apoiar os atores com seus respectivos parceiros, mas assim, não precisava me atacar, entende? Porque e outra também, que eu lembro que começaram a me responsabilizar pelas ações dos outros, porque falaram que, através dos meus vídeos, eu estava incitando os outros a comentarem, destilarem ódio para os companheiros deles, né. Só que todos os vídeos eu sempre falava: "Gente, não apoio eles, mas assim, esse vídeo aqui é meramente, tipo assim, são teorias, né, eu não estou afirmando que eles estão juntos". Dei um Google, sabe,
sobre o que significa a teoria. Então, são coisas, assim, que eu acho que pra mim podem ser verdade, mas eu não tenho provas de que tudo isso que eu tô falando é verdade, tanto é que eu não estou afirmando, eu estou falando que aparentemente, supostamente pode ser, mas vai saber, né. E também eu acho que na no final dos vídeos eu sempre falava, tipo: "Olha, eu não shippo, mas, sabe, assim, quero ver o casal junto? Quero, mas assim, respeito os companheiros como pessoas, então assim, não vão atacar eles, né, não comentem ódio, não sei o que, tal, enfim. Mas infelizmente fui responsabilizada, né, pelas ações dos outros, e enfim. E eu lembro que aí depois eu até planejava gravar vídeo, pra cá, me explicando e tudo mais, só que como eu falei, isso realmente me abalou profundamente. Eu lembro que na época, eu cheguei até a conhecer a artista presencialmente, né, pessoalmente, a Tini Stoessel, quando ela veio pra cá, e tinha até gente falando: "Ai, grava vídeo, conta como foi a sua experiência, como que aconteceu isso de você ter conseguido conhecer e tudo mais". E eu lembro até que eu cheguei a gravar, mas o vídeo nunca foi ao ar e hoje até perdi ele, porque realmente, assim, me desanimou, sabe. Me desanimou muito e então eu foquei, né, no Instagram e no TikTok, porque como eu falei, essas redes não eram redes que quem me acompanhava no YouTube me seguia ou coisa parecida. Então, em 2020 eu comecei a entrar nesse mundo, né, de livros. Eu sempre fui amante de livros, mas, foi em meio à pandemia que eu peguei esse vício maior, né, por livros de romance, e foi quando eu comecei a descobrir também sobre os livros de romance nacionais, comecei a fazer parcerias com autoras, e cá estamos nos dias atuais, onde eu continuo produzindo conteúdo desse tipo. E aí agora, né, umas curiosidades sobre mim. Como eu falei, eu tô fazendo agora faculdade, né, de jornalismo, mas quando eu me formei no colégio em 2022, eu não sabia o que eu queria fazer, então 2023 eu tirei um ano sabático pra realmente, assim, me descobrir, e foi um ano bem desafiador, porque é difícil quando você não tem ideia, quando você não tem controle sobre a sua vida, sabe. Então, era isso que eu sentia que eu não tinha controle sobre a minha própria vida. E, gente, é realmente, assim, desesperador você pensar no futuro e você não saber o que que vai acontecer no futuro, o que que te aguarda, né. Então, foi um ano, assim, realmente de muito amadurecimento. Eu entrei pra terapia e nisso eu pude me aprofundar mais, amadurecer mais e, assim, realmente tirar a pele, entendeu, assim, tipo, no sentido de arrancar todos os meus traumas, inseguranças e medo e jogar ali, né, coisas que, sei lá, estavam enterradas e você nem sabia que estavam enterradas e trancadas e tudo mais. Então, tá aí um conselho de amiga, terapia é importante, tá bom? E, enfim, também cheguei a fazer aula de canto, foi uma experiência bem diferente. Até então, na época, eu achava que eu ia ser cantora, era um sonho meu de criança e que tinha retornado naquela época, então eu jurava que eu ia ser cantora, que eu ia fazer faculdade de música, ia ser a Violeta ou, por exemplo, a Kelly, de Kelly's Mashup. Não segui com isso. Eu gostava bastante, quem sabe um dia eu volte a fazer essas aulas. Se me pedirem pra cantar, não vai estar rolando, tá bom, porque eu acho assim, se eu cantar por cima da voz do cantor, eu acho que até que rola mais ou menos, tipo, no sentido de não desafinar. Mas eu acho que se pausar a música e me deixar lá cantando sozinha, eu vou estar desafinando demais, né. Então, é isso. E eu acho que também pela questão de justamente não saber o que que eu queria fazer da vida, acabava me afetando também nas aulas, porque eu me sentia muito insegura e eu não conseguia cantar alto o suficiente. E por mais que eu seja essa pessoa, assim, expressiva, que gosta de falar bastante, eu só sou assim na frente das câmeras, tá, gente. Fora delas, eu sou completamente tímida, por incrível que pareça. É claro que quando eu depois que eu conheço
o suficiente à pessoa, eu acabo me soltando e mostrando esse meu lado do mesmo jeito que eu sou aqui nas câmeras, eu acabo mostrando esse lado para as pessoas. Mas no começo eu sou muito tímida, muito, enfim, um pouco retraída, assim. Tô tentando melhorar isso, né, nos últimos tempos, mas, enfim. Então acho que isso acabou me atrapalhando um pouco e, por conta disso, acabei saindo das aulas de música. E aí foi pensando no que eu queria fazer da vida, que, enfim, foi realmente, assim, meses de reflexão, de muita terapia, porque escolher uma profissão, pra mim, era como um casamento. Eu sei, um pouco profundo, talvez, talvez. Mas é que, gente, pra mim era tipo assim, quando você escolhe aquela pessoa pra se casar, você escolhe pensando que vocês irão envelhecer juntos e, tipo, bem aquela vibe assim, até que a morte os separe, entendeu? Então pra mim a profissão era basicamente o mesmo, né, da mesma forma que você não se casa esperando que um dia vá se divorciar, pra mim a profissão era: eu vou escolher uma profissão que eu vou amar trabalhar com aquilo e que vai me fazer feliz e tudo mais, e que eu vou trabalhar pelo resto da minha vida até eu me aposentar. Só que, gente, é, tipo, bem confuso quando você pensa dessa forma, porque você fica: "Mano, que tipo de trabalho eu posso fazer para o resto da minha vida que vai me fazer feliz?", entendeu? Tipo, e tem tantas opções que você realmente, assim, se sente perdendo o controle. E aí, enfim, pensando muito, foi quando eu lembrei aqui do YouTube, da minha época onde eu ia, nos encontrinhos de youtubers ou de sessão de autógrafo deles pra pegar autógrafo, pra tirar foto e também pra gravar um videozinho de, sei lá, 10 segundos, 5 segundos às vezes, deles mandando beijo para o meu canal. Então, foi quando eu decidi cursar jornalismo, justamente para poder entrar na área do entretenimento, porque o pensamento foi: que tipo de trabalho me faria feliz? Onde eu iria acordar totalmente assim, tipo, poderia estar cansada, mas eu iria para o meu emprego feliz, sabendo que eu estaria realizando meio que vários sonhos durante vários dias, ou enfim. E, gente, para mim não teria assim realização maior do que ter a oportunidade de entrevistar, atores, cantores, artistas no geral, né. E eu sei que parece meio assim: "Ai, não tem muito a ver com essa situação que eu mencionei do de gravar vídeos aqui para o YouTube e ir nos encontrinhos dos youtubers", mas foi através dessa situação, da minha versão pequena ainda atrás dos ídolos dela, sabe, que eu pensei assim: tá aí uma profissão, sabe? Eu, tipo assim, e a gente sabe, né, que ir atrás dos ídolos sempre tem aquela humilhação de, sabe assim, de fila, ou de repente de seguranças não deixando você tirar foto, e tudo mais. E ter a chance de, sabe, trabalhar com isso, receber com isso e poder conversar com o meu ídolo, entende? É claro que, né, na situação a gente vai estar lá, profissional e tudo mais. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? O negócio é você tirar uma foto e interagir com aquela pessoa por 5 segundos. Outra coisa é você ter a chance de poder falar com aquela pessoa, tipo assim, por, sei lá, 5, 10 minutos, né? Dependendo do tempo de entrevista. E, enfim. Então, esse é o meu maior sonho e a minha meta, assim, de carreira. Então, acompanhem os próximos capítulos. Mas pretendo continuar na internet. Também é uma coisa que eu amo, poder falar sobre livros. E pretendo também, de certa forma, trabalhar com isso. eh, Fazendo publicidade e divulgando histórias para novos leitores e tudo mais. Então, o meu maior foco é falar sobre livros nacionais. Não é que eu não leia os internacionais, tá? Pelo contrário, mas nos últimos tempos eu adquiri esse amor, sabe, pela literatura nacional. E eu acho que as autoras do Brasil merecem um enorme reconhecimento. Então, quem sabe não venha aí projetos, entendeu? Onde eu possa, sabe, assim, é, misturar um pouco da minha carreira, né, então como jornalista, junto com de influencer e vir algum projeto aí com influenciadoras não, perdão, com autoras, então vamos ver, tá? Mas sobre aqui no YouTube, o que vocês podem esperar de mim, tá bom?
Eu não vou ter a mesma, eu já vou deixar bem claro isso, tá? Eu não vou ter a mesma frequência que eu tinha antigamente, onde eu postava vídeos recorrentes, tá? Porque é como eu falei, aqui no YouTube tem muito mais trabalho, justamente pela questão de ser vídeos mais longos, e que assim, pra mim é ótimo porque eu amo falar e nas outras redes sociais tem um pouco de limitação quanto a isso. É, então, assim, sempre que eu puder, eu vou estar gravando um vídeo aqui pra vocês, editando e tentando soltar o mais rápido possível, tá bom? Inclusive, eu tenho 2 vídeos, um que eu comecei a gravar, mas eu tive que parar por conta que eu tive que dar uma pausada no livro, e um outro que eu quero tentar produzir essa semana, mas eu precisava primeiro, eu não achava certo eu simplesmente gravar o conteúdo e soltar aqui pra vocês, sem antes, né, fazer esse vídeo longo, me explicando e me apresentando também pra vocês, pras pessoas novas. Então, não será uma coisa assim recorrente. Eu estarei principalmente no Instagram e no TikTok produzindo conteúdo. Então, assim, se vocês quiserem se sentirem à vontade, quiserem me acompanhar, sejam bem-vindos lá nas outras redes, tá bom? Que é por lá que eu sempre fico mais ativa. Aqui no YouTube é realmente assim uma forma que eu vou tentar não me cobrar tanto como eu me cobro nas outras plataformas. Então, eu vou gravar sempre que for possível e couber na minha agenda, mas saibam que todos os vídeos serão produzidos com muito amor e carinho para vocês, então eu espero muito que vocês acompanhem essa nova jornada e que gostem dos meus vídeos. E então, agora chegando na reta final do vídeo, eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que me mandaram na caixinha que eu abri lá nos stories do Instagram. Então, é por isso que é importante que vocês me sigam por lá, tá bom? Porque é por lá que eu realmente fico bem mais ativa, posto novidades e um pouco mais sobre a minha rotina. Mas então, vamos para essas perguntas. Primeira perguntinha é da Eteralia.reads. Qual o seu livro ou gênero favorito e qual você menos gosta? Livro é um pouco difícil de responder porque eu tenho muitos livros favoritos, mas eu vou mencionar aqui os mais recentes, que foram as minhas leituras dos últimos meses. Então tem Desenfreados, que foi uma leitura assim sensacional. Playboy, o Vigarista Apaixonado, que também assim é uma mistura tipo comédia romântica, mas tem um enemies to lovers e, enfim, é maravilhoso. Super divertida essa leitura. Dominus é uma romantasia também que eu li um tempo atrás. Tem 1000 e poucas páginas e, gente, que livro sensacional, maravilhoso. Agora, uns livros mais antigos que eu li e que já foram meus favoritos. Tem um que eu sempre recomendo, que é uma trilogia. Por enquanto, só lançou os 2 primeiros, né? Ainda falta o último. Mas é Escolhida pelo Destino e Marcada pelo Destino. Gente, que pensa assim, eu não sou uma pessoa, inclusive vou já falar dessa questão de gênero, eu não sou uma pessoa que lê tantos livros de fantasia, porque pra mim tem que ter aquela questão do romance, sabe? E geralmente as fantasias não deixam um pouco isso de lado, ou enfim. Mas essa fantasia em questão, ela é surreal. Eu li o primeiro livro, chorei horrores. Quando eu li o segundo livro, né, quando ela lançou o segundo, eu reli o primeiro e eu consegui ter as mesmas reações como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Chorei, surtei, enfim. E aí o segundo livro também foi, assim, maravilhoso. Também amo muito A Manipuladora, que é da Nina Queiroz. Também super indico esse livro. Top livros que eu adoraria ler como se fosse a primeira vez. E de gênero, o meu gênero favorito, como eu já acho que deixei claro durante o vídeo, é romance. A maioria dos meus livros aqui, desses meus queridinhos, são de romance. Eu gosto também de fantasia, mas se tiver romance envolvido, né? Então, o famoso romantasia. Tô começando a ler também suspense. Até agora eu só li 2 livros, confesso. Mas eu gosto, acho interessante. Eu gosto de ficar tentando adivinhar o plot antes dele ser revelado. E o que eu menos gosto, terror. Esse é um gênero que, assim, eu não gosto nem de assistir em filmes e séries e também nem de ler, então tá aí. Então, um beijo, Eteralia. Próxima pergunta é da Margot B. _Books10. Quais 5 livros que você indica?
Gente, eu acho que eu já meio que respondi na outra pergunta, mas deixa eu tentar pensar em outros livros. Ai, meu Deus, que desespero. Tá, tem A Nossa Harmonia e De Todos os Beijos que eu interpretei, da Alice Bacivanti. Que mais? Ai, meu Deus, que pânico. Tá, achei um aqui, que tava aqui no cantinho. Sempre... Já foi? Dois, né? Sempre Você, da Isadora Lacerda. Esse daqui é um de máfia, que é incrível. Ela lançou a parte 2, eu tô louca pra ler, porque simplesmente eles são... Ai, eu não sei se pode falar essa palavra no YouTube. Enfim, mas estão lá na máfia, entendeu? Só que ela tem uma vida dupla, porque de dia ela é médica e de noite ela... As pessoas. É que vocês entendem. Então é muito bom. E que mais? Ai, gente... Já foi três, né? Tá, um outro que agora é uma trilogia. Eu não sei se é uma trilogia, é uma série de livros. Eu já li o primeiro, eu tô no segundo e eu preciso ler o terceiro pra um clube de livro que eu participo. Que é, acho que é Amor em Jogo. Tá, enfim, eu vou deixar o nome aí pra vocês, mas basicamente, assim, se você gosta do universo de Off-Campus, você vai amar esse daqui, tá bom? O primeiro livro tem a mesma pegada de O Acordo, então tem relacionamento falso, onde todos eles são jogadores de hockey, né? Tem um que é polêmico, mas se eu falar, acho que eu vou ser cancelada de novo, que é After. Eu adoro After, tipo... Assim, pelo menos na época em que eu li, que foi em meados de 2019, 2020, eu amei demais. Foi o livro que meio que... Como eu falei, eu já amava ler, né? Mas foi através de After que eu peguei esse gosto por livros de romance. Porque até então eu só lia fanfic, né? Então, acho que é After, mas eu sei que ele é bem polêmico e eu não consigo lembrar de mais nenhum. Então, essas são as minhas indicações, mas como esse daí de jogador de hóquei são 3 livros, e eu tenho certeza que eu vou amar o terceiro, então fica aí de indicação, né? E junto com as outras indicações que eu respondi na primeira pergunta. Próxima, escritora Milenas. Qual a melhor autora nacional que você conhece? É como eu falei, eu tenho amor pelas autoras nacionais, mas acho que as minhas preferidas sempre são a Alice Bacivangi e a Nina Queiroz. A Nina, assim, os livros dela também são surreais. É absurdo o quanto essa mulher escreve bem. Tanto ela quanto a Alice, porque todos os livros que eu li das duas sempre acabavam... Teve uma época que eu acho que eu li, tipo assim, uns 3 livros de cada uma delas. E, tipo, os 3 entraram pra minha lista de favoritos do ano. Então eu gosto bastante. A Thalissa Bettinelli, que lançou Dominus também. Esse Dominus, gente, eu juro pra vocês, eu entrei numa obsessão por esse livro que, quando eu terminei, primeiro que eu chorei horrores, eu não parava de chorar. E depois enfim, quando a ficha caiu de tudo e eu já aceitei o fato de que eu tinha terminado o livro, eu entrei numa profunda, assim, crise existencial, porque eu só queria falar sobre aquele livro e eu não tinha ninguém pra falar comigo sobre ele, né? Então, enfim. Quantos livros eu já li esse ano? A próxima pergunta, que é a do Silas Resenha. No meus stories eu tenho até que atualizar os meus destaques. Se não me engano, eu acho que eu já li Mentors no dia 1. Tô indo pra minha 11ª leitura. Fede que até o final do ano essa quantidade aumente. Então, vamos pra próxima, que é da Ex Librista Mara Furlan. Perdão se eu estiver falando errado o seu user. Enfim, eu vou deixar aqui a fotinho de cada um que perguntou. Quando você lê uma saga, lê um livro atrás do outro ou dá uma pausa? Então, antigamente eu lia um atrás do outro, a menos que a leitura fosse tão boa que acabasse me deixando meio que numa espécie de ressaca literária, aí eu acabava fazendo uma pausa. E geralmente essas pausas levavam uns meses até eu voltar a ler, né? Ultimamente, como eu estou sem tempo, corrida com a vida de universitária e fazendo cursos extracurriculares também, tô tentando, né, me aprofundar mais no aprendizado do inglês e do espanhol, até mesmo para me ajudar, né, nesse sonho que eu quero conquistar. E aí, enfim, vem a correria de ter que ler e produzir conteúdo ao mesmo tempo, então eu tô lendo um pouco com menos frequência, como eu mencionei.
Tô participando de clubes de leitura, 2 em específico, um que é presencial, todo mês a gente se reúne no finalzinho do mês, e o outro é um clube de leitura nacional, somente de livros nacionais, que ele acontece pelo Telegram e aí as reuniões são virtuais, que eu também tento participar o máximo que eu consigo, né? Mas, assim, eu tenho também um pouco de problema com saga. Teve uma época em que eu comprava os livros, eu queria comprar todos os livros da série de uma vez, porque na minha cabeça, quando eu terminasse o livro, eu já ia engatar em outro, sabe? Só que eu tenho uma série que meio que ela fez talvez eu pegar um pouquinho de calma, que é a série The House of Nights. Por um grande tempo ela foi a minha maior obsessão. São 12 livros e eu acho que tem mais os spin-offs. São, assim, livros curtos, fininhos, e eu, assim, devorava um atrás do outro. De verdade, tipo assim, eu mal terminava um, eu já ia pro próximo. E eu parei no 7º livro, porque a partir do 6º foi começando a ficar uma coisa mais enrolada, e também foi a minha primeira experiência com... Tipo assim, até então era só um ponto de vista, talvez o da mocinha e depois o do mocinho, não me recordo. Mas acho que, se não me engano, a partir do 6º livro começou a mesclar muito o ponto de vista, tipo, ponto de vista dos secundários, dos vilões, enfim. E aí isso me desanimou um pouco. Então, depende mesmo do livro. Um outro exemplo mais recente foi esse dos jogadores de hóquei. Eu li o primeiro, gostei muito. Tava ansiosa pro segundo, mas eu dei uma pausinha de algumas, assim, semanas. Li uns outros livros, assim, que eu escolhi, tipo, aleatório. E aí agora eu tô lendo o segundo, mas também tô lendo o segundo, assim, só pra eu conseguir ler o terceiro, porque eu tenho que ler o terceiro pra essa semana, já que o encontro é essa semana, então, essa semana é dia 17, não sei exatamente quando esse vídeo vai sair ao ar, mas enfim, então realmente depende muito do livro, depende se ele me deixa em uma crise existencial ao ponto de eu necessitar de uma pausa, ou se ele me deixa de ressaca literária. Penúltima pergunta é da Poetzábia, acho que é assim. O que te motivou a começar a gravar? Bom, acho que eu respondi isso no começo do vídeo, né? Na minha explicação ao longo de, enfim, toda a minha história. Mas acho que realmente a minha maior motivação foi tentar ser famosa e ganhar reconhecimento de marcas, poder trabalhar com elas, né? E não sei. E também acho que a experiência que a internet nos propõe, né, nos proporciona, no caso, de poder conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, sabe? Como eu falei, eu, por incrível que pareça, por mais que eu esteja aqui falando por longos minutos com vocês, pessoalmente eu sou um pouco mais travada, eu sou tímida, então eu sempre senti muito mais facilidade em fazer amizade com as pessoas. Primeiro, virtualmente, conversando e tudo mais, pra depois, enfim, de repente conhecer pessoalmente e tudo mais. Então, a internet ajuda um pouco disso, né? Então, acho que foi essas as minhas maiores motivações. Até porque também, acho que no começo, quando eu comecei a gravar, eu não tinha também um foco de falar sobre livros e tudo mais. E hoje, o que me motiva a continuar, alterando então um pouquinho da pergunta, o que me motiva a gravar é realmente, assim, poder participar dessas experiências que produzir conteúdo traz, então, ir em eventos, conhecer pessoas, então, no caso, autores, editoras novas, pessoas que leem também, porque as minhas amigas leem, mas não tanto, então, sabe, é bom você poder dividir aqueles surtos com leitores, no geral. E acho que é isso, sabe? E também, óbvio, né, trazer mais a leitura para mais pessoas, não somente para aquelas que ainda não leem ou que estão entrando nesse mundo, mas também para aquelas que já leem e, tipo assim, poder divulgar, compartilhar, sabe, assim, aqueles autores que às vezes nem todo mundo conhece e trazer mais reconhecimento para eles e para suas obras, porque, de verdade, eles merecem muito. Assim, eu até comentei hoje no post que eu admiro como a mente dos autores funcionam, porque é como se fosse um superpoder, sabe? Então, tanto é que, assim, todas as vezes que eu listei, assim, sabe, super recomendo que vocês deem uma olhada nos trabalhos deles e tudo mais. Tem outros também, tá bom? Mas é que esses foram os únicos que eu consegui lembrar agora de cabeça. Então, eu acho que essa é a minha resposta para essa pergunta.
E a última pergunta é narrativas, underline de, underline mim. Qual sua saga preferida e por quê? Gente, é complicado porque eu confesso que realmente nos últimos tempos eu fugi um pouco mais assim de sagas, justamente acho que por conta desse trauma que eu peguei. Inclusive teve até uma outra série que eu tenho acho que quase série completa, tanto dela quanto de Off Campus, talvez eu seja cancelada. Porque, enfim, eu fui no evento e tudo mais, e eu não li todos os livros, pelo contrário, só li o primeiro. Mas eu tenho noção do que cada livro é e aborda e tudo mais. Mas o Acordo, por exemplo, eu era uma série que na época, quando eu conheci, em 2020, se não me engano, eu fui comprando aos poucos até eu conseguir toda a série junto com os spin-offs. E quando eu comecei super empolgada, li o primeiro, amei, fui pro segundo, me desanimou completamente, e aí eu abandonei a leitura. Pretendo agora reler o primeiro e dar uma segunda, sabe assim, uma segunda chance pro segundo livro, por conta da série, né, que tá pra sair. Mas eu sofri um pouco com isso de série, sabe? Porque às vezes, tipo, acaba me desanimando ir pro próximo, ou enfim. Mas acho que de saga mesmo, que eu posso, assim, falar que eu realmente amo mesmo, é Escolhida e Marcada pelo Destino, que inclusive eu tô sofrendo. Eu nem lembro quando foi a última vez que a autora lançou o segundo livro. Acho que talvez tenha sido em 2024. Eu acho que foi 2024 que ela lançou. E então, tipo assim, já faz um bom tempo que eu tô sofrendo pelo terceiro livro, e ao mesmo tempo eu acho que eu não estou preparada pra quando ela lançar o terceiro e último livro dessa série, porque vai me dar uma dor assim profunda ter que me despedir do casal. E óbvio, né, que quando ela lançar o terceiro, eu vou reler o primeiro de novo e o segundo. Então, essa é a minha saga preferida, ela realmente assim, na época, quando eu reli, inclusive, o primeiro, eu até falei que esse livro era, tipo assim, meu conforto, sabe? Não sei, assim, me deixava com o coração quentinho, por mais que tivesse me feito chorar 2 vezes, desesperada, loucamente, mas ele tem um carinho, assim, no meu coração. É, acho que justamente também pelo fato de eu não ser muito de ler fantasia e essa ter, assim, me pegou de jeito, né? E também porque aborda isso de uma coisa que eu amo nesses livros de fantasia é quando eles são predestinados, sabe? Assim, nossa, eu surto demais. Tem uma saga, inclusive, que ela, assim, eu não li o livro, né? Mas eu vi o filme e eu vi a série que teve adaptação recente, que é Felon. Pretendo muito ler a série, mas. Quer dizer, pretendo muito ler o livro, mas é uma saga também que eu amo. Então, não sei se essa é uma indicação também, enfim. E. Acho que Dominus. Tipo assim, acho que o nome da série é Corrompidos, que é da Thalissa Bettinelli. Até então ela só lançou o primeiro livro, mas eu acho que eu tenho certeza. Acho não, eu tenho 99% de certeza que eu vou amar os próximos livros. E esse 1% faltante, que, né, assim, pra não bater o 100%, é só porque, assim, gente, eu amei tanto, mas tanto o Cairo, que é o personagem, né, do primeiro livro, o protagonista, e eu amei tanto ele e a Sayuri, que, assim, esse 1% assim, de dúvida é só porque eu não sei se os outros livros vão me fazer, tipo assim, amá-los mais do que eu amei o Cairo e a Sayuri, entendeu? Porque, gente, que casal, meu Deus do céu! Nossa, eu poderia ficar horas falando sobre eles aqui pra vocês, mas eu acho que de série mesmo, surpreendentemente, as 2 sagas que eu ainda indiquei foi justamente sagas de romantasia. Só porque eu falei que eu não sou muito fã. E acho que gente. Eu tô tentando ver aqui alguma outra série que eu tenho, mas assim, é como eu falei, faz tempo que eu não leio séries no geral. Eu tenho lido mais assim, livros únicos, ou enfim. Mas acho que essas são as minhas indicações de hoje. Então é isso. Esse foi o vídeo. Como eu falei, ele ficou bem longo, então peço desculpas. Eu prometo tentar, tá? Nos próximos vídeos fazer um pouquinho, assim, longo, mas não tão longo quanto esse, tá bom? É porque esse realmente era uma coisa, assim, que eu precisava, assim, sabe, abrir meu coração aqui, entendeu? Completamente pra vocês e expor tudo,
enfim, todas as coisas que aconteceram, e ser o mais sincera possível com vocês. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês acompanhem essa nova jornada que será, né, tanto aqui no YouTube, quanto nas minhas outras redes sociais. Eu realmente, assim, tenho muitas ideias, enfim, e eu espero conseguir realizar todas essas coisas que eu tenho em mente, e conto com o apoio e o carinho, né, de vocês. E óbvio, estou sempre aberta a sugestões do que vocês gostam de assistir, de que tipos de conteúdos vocês querem que eu traga, tá bom? Tanto pra cá quanto pra qualquer outra rede social, tá bom? Minha DM e os comentários estão abertos a vocês. E claro, somos receptivos em relação a críticas construtivas, mas desde que elas sejam feitas com muito amor e... Não muito amor, mas assim, de forma sincera, mas ao mesmo tempo delicada, entendeu? Então, enfim, me despeço de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e... Como eu falei no começo do vídeo, aproveita pra se inscrever, tá bom? Aqui, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha com seus amigos, fala assim, olha aquela menina maluca que fazia teoria de casal que nem existe, então, ela voltou. Hoje em dia a gente ri, né, mas na época isso já foi um trauma. E, enfim, gente, senti saudade de falar essas coisas, de se inscrever e tudo mais, mas agora eu realmente me despeço de vocês e até o próximo vídeo. Então, um beijo e tchau!